Antes de continuar, já se inscreva no canal. Aqui eu analiso temas atuais do esporte com explicação simples, direta e baseada em evidências. A notícia é Neymar, mas o tema real é retorno ao jogo. Segundo a FIFA e a imprensa brasileira, Neymar teve uma lesão grau 2 na panturrilha direita e deve ficar fora dos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo de 2026. A estreia brasileira contra Marrocos está marcada para 13 de junho, ou seja, o prazo ficou apertado. Mas a pergunta mais importante não é apenas: dá tempo? A pergunta é: dá tempo para voltar com segurança? No esporte de alto rendimento, existe uma diferença enorme entre estar melhor, estar liberado e estar pronto para decidir uma Copa. Quando uma lesão acontece perto de uma competição importante, é comum a discussão virar calendário. O atleta machucou em tal dia. O prazo estimado é de 2 ou 3 semanas, então as pessoas começam a contar os dias. Mas o corpo não sabe que é Copa. O músculo não acelera a cicatrização porque o jogo é importante. A panturrilha não responde à pressão da torcida, da imprensa ou da comissão técnica. O calendário ajuda a organizar a expectativa, mas ele não pode ser o único critério. Uma coisa é ter uma previsão médica de liberação. Outra coisa é estar preparado para correr, frear, acelerar, mudar de direção e suportar a intensidade real de uma partida de Copa do Mundo. Por isso, retorno ao jogo não deve ser decidido apenas por prazo. Uma lesão muscular grau 2 não deve ser tratada como um simples incômodo. Em geral, ela indica uma lesão moderada, com comprometimento parcial de fibras musculares, dor e algum grau de perda de função. No caso da panturrilha, isso merece ainda mais atenção. A panturrilha participa de ações fundamentais no futebol: impulsão, aceleração, desaceleração, apoio no chão, mudança de direção e repetição de esforços intensos. Então, não basta a dor diminuir. Não basta o atleta caminhar melhor. E não basta treinar leve sem sintomas. A recuperação precisa ser progressiva. O músculo precisa voltar a tolerar carga. E essa carga precisa se aproximar, pouco a pouco, do que o jogo realmente exige. Uma revisão sistemática publicada em 2026 na revista Sports Medicine analisou critérios de retorno ao jogo depois de lesões musculares de membros inferiores em jogadores de futebol. A mensagem principal é muito útil para entender o caso Neymar. Voltar a jogar envolve vários domínios ao mesmo tempo. Entre os critérios aparecem a ausência de dor, força, amplitude de movimento, imagem muscular, progressão de carga externa, prontidão subjetiva do atleta e habilidade específica do futebol. Traduzindo, a decisão não depende de uma única resposta. Não é só exame, não é só dor, não é só o atleta querer jogar, também não é só o treinador precisar dele. A decisão precisa juntar vários sinais, e quanto maior a intensidade da competição, maior a responsabilidade dessa decisão. No caso de Neymar, existe um detalhe esportivo importante. O jogo dele depende de aceleração curta, freada rápida, mudança de direção, drible, contato, salto e repetição de ações intensas. Ele não precisa apenas correr em linha reta. Ele precisa enganar o marcador, mudar o corpo de direção, apoiar forte o pé no chão, acelerar de novo e repetir isso várias vezes. A panturrilha participa de tudo isso. Por isso, para um jogador com essas características, o teste precisa parecer futebol. Não basta correr leve no campo. É preciso observar se o atleta tolera ações parecidas com o jogo real. Arrancadas, desacelerações, giros, mudanças de direção, treino com oposição e participação em tarefas técnico-táticas. O ponto não é apenas se Neymar consegue entrar em campo. O ponto é se ele consegue ser Neymar dentro do campo. Este é um erro comum em qualquer nível do esporte. Confundir a ausência de dor com prontidão para competir. Um atleta pode caminhar sem dor e ainda não estar pronto para sprintar. Pode fazer um treino leve e ainda não estar pronto para mudar de direção em alta velocidade. Pode participar de parte do treino e ainda não estar preparado para competir em alta intensidade. Existe uma escada entre melhorar e decidir uma Copa. Primeiro, o atleta precisa estar sem dor nas atividades básicas. Depois, precisa tolerar treino leve. Em seguida, precisa treinar com o grupo.
Só depois vem a exigência de competir em alta intensidade. Pular degraus pode até parecer coragem, mas no esporte profissional pode virar risco. O problema não é voltar. O problema é voltar sem tolerar a carga. Por isso a comissão técnica e a equipe médica precisam olhar para vários dados: reação ao treino, GPS, força, aceleração, imagem muscular, dor no dia seguinte e percepção do próprio atleta. Essas informações ajudam a responder uma pergunta mais objetiva: o corpo está suportando a progressão ou está dando sinais de alerta? No futebol moderno, a decisão precisa equilibrar medicina, desempenho e estratégia. Neymar é um craque. Isso não está em discussão. Mas o corpo dele precisa mostrar, nos testes e nos treinos, que consegue sustentar a exigência da partida. Se ele volta bem, o Brasil ganha uma arma técnica enorme. Se volta no limite e sente de novo, a narrativa muda de superação para erro de gestão. A grande lição dessa notícia vale para Neymar, mas também vale para qualquer atleta. Não volte porque a data chegou. Volte quando o corpo passar nos critérios da modalidade. Estar liberado não é a mesma coisa que estar preparado. Estar sem dor não significa estar pronto para competir. E querer voltar não garante que o corpo já recuperou a tolerância necessária para o jogo. A ciência não diz, de fora, se Neymar deve ou não jogar. Essa decisão depende da avaliação médica, física, técnica e dos dados reais do atleta. Mas a ciência ajuda a esfriar a emoção e reforça um princípio: retorno ao jogo precisa ser baseado em critérios, não em pressa. Talento decide jogos, mas disponibilidade física permite que o talento esteja inteiro no jogo. Se este vídeo te ajudou, deixe o like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. E me diga nos comentários: você levaria Neymar mesmo no limite, ou só colocaria em campo se ele passasse por todos os critérios físicos?